Pessoal, então definido o bolo, a gente vai fazer esse bolo emoji aqui, ó, de careta, que vai ficar muito legal. E a partir do momento que você aprender a fazer esse bolo, você vai ver o passo a passo. Eu vou te ensinar cada detalhe desse bolo, você já vai ter segurança para fazer qualquer tipo de emoji, tá? E, emoji tem mais de 50, então você vai conseguir fazer vários tipos de expressão, assim, nessa bolinha, nesse bolinho esférico, pro teu cliente. Ou então para dar de presente para algum amigo, vai ser bem interessante. Vocês viram que o nosso bolo está na geladeira ali blindadinho. E nesse tempo que ele está ali cristalizando o ganache e tudo, a gente vai usar para fazer já as decorações desse nosso bolo. Por que eu vou fazer a decoração desse bolo antes de cobrir ele? Porque ele, diferente dos outros bolos, dá para ver aqui que ele tem uma saliência no olho, saltadinho assim para fora, na boca ele tem um relevo. Então a gente já vai cobrir o bolo com o olho dentro. Eu vou fixar esse olho na nossa esfera antes de cobrir ele de amarelo, tá bom? E aí, como a mão também, as mãozinhas da careta que precisa secar, eu vou fazer ela antes para dar o tempo de secagem dela, para não ficar molenga a hora que a gente tiver com o bolo pronto. Então é legal você fazer todas essas decorações aqui antes de começar. O que você precisa que esteja firme, faz antes, já deixa dar uma secada. Uma dica bem legal para quem quer secar rápido, porque isso aqui se você fizer de um dia para o outro, colocar CMC, vai estar seco. Só que, Fabiano, eu quero fazer o bolo no mesmo dia. Eu vou fazer essa mãozinha no dia. Como que eu faço para secar rápido? Cara, ou liga o seu ar-condicionado ali na função dry, que é a função seca, ou então coloca no forno. No forno, como assim? Vai assar a minha mão. Exatamente, você deixar numa temperatura muito alta, vai assar a sua mãozinha aqui. Só que você colocar em 40 graus, com a porta entreaberta ali, meio abertinha, ele vai secar e vai ficar bem top, tá? Ele acelera esse processo do CMC ali, e a secagem vai ser bem rápido, tá bom? Então vamos começar? Aqui eu vou pegar a nossa pasta americana, vocês sabem que eu uso a pasta americana mix, mas dá para fazer com outra pasta também, tá? É que essa daqui é a que eu uso no dia a dia, então eu vou passar para vocês a que eu trabalho. Eu vou tentar pesar aqui para mostrar para vocês a quantidade que eu uso de CMC. Não sei se vai dar muito para pesar. Ó, sempre dou uma sovadinha nela antes, tá? Para ela ficar mais lisinha. 200 gramas. 200 gramas, tá? Vamos ver se dá para pesar a quantidade de CMC que eu vou usar aqui. Eu vou colocar um pouquinho mais de CMC que eu uso no dia a dia, porque a gente quer que fique pronto mais rápido. Lembrando que sempre que você colocar o CMC, quanto mais CMC você coloca, mais rápido você tem que trabalhar, tá? Senão ela vai ficando ressecada. Então eu vou colocar a quantidade aqui, ó. Uma quantidade até bem boa. Nem deu peso ele na balança. Será que essa balança tá certa? Tô colocando um monte de CMC e não fica um. Mas ó, na verdade aqui eu vou mostrar pra vocês na minha mão o tanto aqui, ó. Faz mais ou menos uma colher, tá? Uma colherzinha rasa de CMC para 200 gramas de pasta americana, tá? Como é muito levinho o CMC, então nem pesou a balança, mas pensa que é uma colher. Isso aqui é bastante, tá, galera? Tô fazendo bastante porque a mão eu vou precisar que ela fique bem firme. Esse CMC aqui é tipo um desumidificante. Então a função dele é tirar a umidade da nossa pasta americana, tá? Então sempre que estiver chovendo, tiver um tempo úmido na tua região, coloca nas modelagens esse CMC aqui que vai te dar mais segurança e vai dar tudo certo. Aqui eu dei a sovadinha para mistura. Mistura sempre bem, tá? Que senão vai ficar uma parte dura ou outra parte molenga. Aqui eu vou usar essa pasta branca para a gente fazer os olhos do nosso emoji aqui e para fazer a mãozinha. Eu separei aqui 200 gramas. Eu vou usar aproximadamente 30 gramas para cada parte dessa. Lembra de pesar, tá, pessoal? Porque às vezes você vai fazer vamos supor, ó, 30 gramas. Você vai fazer uma mão, as duas mãos são do mesmo tamanho.
E aí você não pesou, foi a olho, aí fica uma mão maior, outra menor, aí é zoado. Nossa, porque eu falei não dá 30 gramas nem. 30 gramas. Ó, 2 mãozinhas, agora a gente vai fazer os olhos dele. Vou usar 30 gramas também, porque o bichinho é zoiudo. 31. Ó, então essa pasta aqui lembra que já está com CMC. Pessoal, sempre que você for usar uma pasta com CMC já, ou até quando está sem CMC, o que você for usar, você trabalha com ela ali, e o que você não for usar, deixa ela dentro de um saquinho ou tampada, tá? Com ar ali dentro, porque senão ela, com a circulação de ar ela vai ficando ressecada, tá? Esse aqui é a mão. Esse aqui é a mão. 30. Essa aqui é a mãozinha dele. Então vamos lá, vou começar pela mãozinha. Ou pelo olho. Vou começar pelo olho. Esse olho aqui é um olho em 2D, ele não é redondo. Ele tem um formatinho aqui meio diferente. Ó, já tá seca pra caramba a coisinha aqui. Daí você dá uma sovadinha que ela volta. Ó, daí eu coloquei aqui em cima da folha para ter mais ou menos o formato. Aí você dá essa apertadinha na lateral dela. Vai ficar bem no formatinho do olho do bichinho. E já separa aqui para marcar que é o olho direito do nosso emoji. Aqui dei mais uma sovadinha. Parece que ele é meio vesguinho, né? Ó, mesmo esquema, tá? Aí aqui o olhinho dele é um pouquinho diferente do outro. Ele é menorzinho, um pouquinho menor. Pelo menos na abertura ali. Então na hora da gente cortar, a gente já corta ele menor. Pessoal, lembra sempre de tirar de imprimir essa referência, porque é muito importante. Aqui eu já imprimi ela com 18 centímetros, que vai ser o tamanho do nosso bolo. Se não tiver condições de você imprimir no tamanho do seu bolo, vamos supor, é um bolo muito grande. Aí beleza. Mas se tiver, mas mesmo assim, imprime uma pequenininha para você ter noção das cores, do sombreado ali, do efeito de luz, tá? Então eu acho que é bem legal você imprimir. Ah, Fabiano, eu vejo no celular. Cara, no celular é bom também, só que tipo, quando ela tá impresso aqui, dá pra você saber mais os detalhes. Ó, aqui no caso aqui, você sabe que tem um sombreado, porque tá em 2D. No celular, de repente, dá aquela profundidade e você não consegue replicar do jeito que, com a cor certa, assim, pra ficar tão perfeito. Então esse aqui é um truque bem legal, você imprimir em 2D ali pra replicar. Então os olhos estão prontos, vamos pra mãozinha do bichinho. Eu escolhi esse de careta aqui porque eu achei ele bem invocado, filho. O bichão tá mostrando logo a língua. Ó, então agora vamos pra mãozinha. A mãozinha aqui, a mãozinha dele é diferente. Só tem 4 dedos, não tem 5 dedos não. Eu não fiz a mãozinha muito grande porque ela vai ficar espetada no palito. Mas eu acho que aqui eu vou ter que aumentar um pouquinho. Como a gente tem mais aqui, aqui ela tava com 30 gramas, fazer ela com 40. Opa. $40 gramas.
41, 41. Aqui, se eu fizer ela muito pesada, ela vai ficar suspensa por um palito, tá? Eu vou atravessar um palito ali no meio da nossa esfera. Então, se ela ficar muito pesada, é perigoso pesar. Então, tenta não fazer tão pesado assim também, não. E se for muito maior que isso, sempre coloca uma... É melhor fazer com uma esferinha de isopor, ou então entalhar o isopor, para não pesar tanto. Se for a pasta americana maciça, assim, do jeito que a gente está fazendo, e for muito grande, aí pode ser que dê problema. Nesse caso aqui vai servir, vai dar bom porque a mãozinha é pequena. Ó, tô fazendo o polegar dele aqui. E aqui eu vou cortar 3 dedinhos. Dá uma medida aqui para ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Ó, aí tá quadradinho, a gente vai arredondando as quininhas aqui do nosso dedo, tá? Apertando, deixando redondinho. A pontinha do dedo dele é mais cabeçudona, então vamos fazer fiel ali ao desenho. Essa aqui é a mãozinha esquerda dele que eu tô fazendo. Ó, deixa sempre redondinho assim que fica bem legal. Como tá com bastante CMC, eu não posso ficar embaçando muito para fazer, então tem que fazer meio rápido aqui para não ressecar tudo a nossa mão. Ó, daí aqui no acabamentinho sempre pega essa ferramenta aqui. Tá bom? Aí aqui você vai dando as curvinhas dos dedos do bichinho. Essa estequinha de faquinha aqui, como eu já disse, é uma das que eu mais uso aqui na confeitaria. Dá pra usar tanto a costinha dela quanto a frente. Eu tô fazendo as repartiçõezinhas do dedo. E aqui a gente vai ajeitando.
Depois que isso aqui estiver pronto, pessoal, já vai ser mais fácil pra gente na hora da cobertura. Ele já vai estar com todos as decorações prontas. Aí fica bem mais fácil pra gente dar o acabamento no bolo, tá? Vou colocar um pedacinho aqui para fazer o restante da mão. Ó, aqui ele tem essa partinha aqui na mão, a gente vai fazer ela retinha, tá? Tipo a mão do Mickey. Isso aqui é a mão de um emoji. Pessoal, eu vou colar aqui eu tenho uma mistura de CMC com água, tá? Aí eu vou colar aqui. E tá pronto. Agora a gente vai fazer, ó, mostra aqui como é que ficou. Ó, essa mãozinha da careta tá pronta. O que eu vou fazer aqui agora já? Como ela vai estar desse lado aqui para fazer a careta, eu vou fazer um furo aqui porque depois que estiver seco ele racha, tá? Então ela vai ter que estar encostada aqui no rostinho. Então eu vou fazer um furo aqui no dedinho dele e chegar até ali no meio da mãozinha. Ó, vai ter que chegar até aqui mais ou menos. Aí eu faço esse furinho e deixo secar já com um furo no meio, porque se eu for fazer o furo depois, vai rachar, tá bom? Aí aqui ela já tá pronta, agora a gente vai fazer a segunda mão, tá bom? Então já fizemos a outra mãozinha aqui, ó. Aí já fizemos as duas mãozinhas prontas. Aí eu quero dar uma curvadinha nesses dois últimos dedos, tá? Eu vou deixar ela aqui, ó. Aqui escoradinha em uma esteca, em alguma coisa para ela dar esse movimento, tá? Agora a gente vai partir para o olho, para a bolinha do meio do olho. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um buraquinho central aqui. Um buraquinho não, só uma marcação aqui central, onde vai ficar a parte preta do olho, tá? Como aqui os dois estão no centro, a gente vai fazer a marcaçãozinha no centro, com essa esteca aqui de bolear, tá? Aí a gente vai pegar aqui uma pasta americana preta. Ó, vocês viram que aqui eu já deixei também o furinho do palito, tá? Tá o furinho do palito nos dois, tanto aqui como nesse. Para ele secar já com o furinho ali, para não ter o perigo de rachar depois. Aqui eu já tenho pasta americana tingida. Se não tiver aí, só meter um corante preto e chegar na cor. A Mix também vende pasta americana preta, tá? Para quem não gostar, preto é uma das piores cores para tingir. Então, quem quiser já comprar ela tingida, a Mix tem para vender também. Aqui é o mesmo esquema, galera. Peguei um pouquinho do preto. Vou passar CMC para secar mais rápido. Como a gente vai cobrir o bolo com o olho dentro, então é importante que essas duas partes já estejam bem secas, tá? Por quê? Porque se na hora que a gente for
massagear o bolo ali para compactar a pasta no ganache, e essa parte do olho estiver mole, ela vai ficar torta, tá ligado? Você vai amassar essa parte, ela vai ficar irregular, não é isso que a gente quer. Então é bom que ela esteja sempre bem sequinha na hora que a gente for fazer esse detalhe ali. Ó, a preta eu só afundei ela aqui no CMC, porque não tem muito detalhe para fazer nela, então a gente vai fazer bem rápido. Nesse pretinho aqui eu quero que ele não quero que ele fique um preto chapado, então eu vou cortar ele com o cortador, mas eu vou passar uma técnica bem legal para vocês aqui, que ela fica arredondadinha. Tá, eu vou pegar um saquinho, ó. Peguei aqui um plástico, vou abrir ele. Ó, a bolinha do meu olho é exatamente do tamanho desse cortador, ó. Só que eu quero que ele dê esse formato arredondado. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir em duas partes essa bolinha. Vou dividir aqui. Deixei aqui a primeira. Deixei aqui a segunda. Agora a gente vai apertar. Eu não quero que ele fique tão chapado, tá? Eu quero que ele fique um pouco saltadinho. Então eu não vou nem precisar do rolo. Com o dedo mesmo eu já consigo fazer esse. E aqui, na hora de cortar, certifique que ele tá da mesma altura também, para não ficar muito maior que o outro. Aí na hora de cortar, eu vou cortar em cima do plastiquinho, ó. Apertei e raspei na mesa. Mesma coisa aqui. Apertei e raspei na mesa. A hora que eu tirar, ele já vai dar esse formatinho aqui arredondado. Ó, consegue ver? Ele não tá chapado com as quinas, ele já tá arredondadinho. Mesma coisa esse, ó. Tá arredondadinho. Aí eu já vou passar o meu pincelzinho com água e CMC. Essa mistura aqui de água e CMC, pessoal, ela é... Você coloca tipo a metade do potinho aqui de umas 50 ml de água e coloca uma colherzinha de CMC e vai misturando, tá? Até ficar um gelzinho. Dá pra colar com água só também, tá? Não precisa ser isso aqui. Só que isso aqui, como já tem o CMC é deslumidificante, vai secar mais rápido, tá bom? Então aqui eu vou passar logo no pretinho, não vou nem passar ali. Passar na peça aqui. Passa bem pouquinho, tá? Pra não ficar escorregando. E vou grudar no meio do olhinho. Mesma coisa no outro aqui. Coloquei na marcaçãozinha. E apertei. Bom, que dá uma manchadinha, a gente já tira essa manchadinha com esteco enquanto tá seco. Tá bom? Aí depois a gente vai dar um sombreamento ainda no olho, não tá pronto aqui ainda não. Você viu que legal essa técnica? Agora a gente já tá com a pasta aqui com CMC, vamos aproveitar para fazer a sobrancelha dele ali. A sobrancelha dá pra gente fazer o mesmo esquema, tá? Cortar ele no plástico aqui para ele ficar arredondadinho, não ficar chapado. Já que o bolo não vai ter nada chapado, não vai ser a sobrancelha que vai ser chapada, né? Tirar um pouquinho aqui de onde está o olho. Pessoal, uma coisa também que eu acho que eu não mostrei muito na parte dos utensílios, mas eu uso bastante, é um papel manteiga, tá? Mostra aqui. Esse papel manteiga, eu não pego aqueles enrolados, eu pego esse de resma, já compro na papelaria ou compro direto do distribuidor, já compro a resma com 400 papel desse, porque eu uso muito. Porque sempre eu tô tirando molde. Aqui, ó, no caso, eu vou precisar saber o tamanho exato da sobrancelha. Se eu for cortar aqui a olho, vai dar ruim. Então eu coloquei aqui de baixo, medi a sobrancelha e vou decalcando aqui no papel manteiga. Fiz um pouquinho maior aqui porque eu quero que na hora de virar ali a sobrancelha, maior vai ficar mais legal. Porque o bolo é redondo e aqui ele tá chapado.
Ó, passei o tamanho da sobrancelha aqui. Agora eu vou passar ele no bolo. Pega aquela caixa dele pra mim, por favor. Ó, aí eu já vou marcar ela aqui na pasta, tá? Pra gente cortar. Ela vai ficar marcada aqui. Aqui tá em cima do plástico, mas dá pra você fazer isso aqui também quando tá embaixo do plástico. Coisei um, vou coisar outro. Ó, pode ver que tá marcadinho aqui no plástico. Aí aqui a gente vai só afundar e fazer o mesmo esquema que a gente fez do cortador, tá bom? Ó, essa esqueminha aqui de cortar por cima do plástico, ele fica com a quininha arredondada. É por isso que a gente está usando essa técnica. Se quiser fazer com a quininha e tudo, dá pra gente fazer isso aqui que a gente está fazendo com o bisturi, já direto na massa. Não precisa ter o plástico em cima, tá? Mesmo esquema nesse outro. Dá pra gente fazer uma coxinha só também, Fabiano, e fazer isso? Dá também. Só que aqui eu tô ensinando essa paradinha aqui que fica mais certinho do tamanho. A coxinha às vezes pode demorar um pouco pra você acertar o tamanho exato ali que você quer. Pode ficar um pouco mais grossa, um pouco mais fino. Aí, ó. Aqui já sai exatamente do tamanho que a gente quer. Aí sobrou uns pedacinhos aqui, a gente vai ajeitando para dentro. Ó. Só dar o acabamentinho com a mão aqui mesmo, dando uma apertadinha. E show de bola. Só reservar aqui que daqui a pouco a gente já vai usar ele. Agora a gente vai partir para a língua do nosso emoji, cara. Tá tudo pronto aqui. Depois que isso aqui estiver pronto, pessoal, vai ser bem rápida a montagem do nosso bolo, tá? Você já tá vendo que as partes mais demoradas a gente já tá fazendo antes de cobrir o bolo. Então depois que a gente cobrir vai ser só alegria. Vai ser rapidinho. Por que eu comecei com esse redondo também? Esse redondo, além de ser muito legal e ser um coringa para você fazer vários bolos redondos, depois eu acho que eu vou deixar até vou fazer um módulo a mais aí, nesse curso. Eu acho que eu vou deixar alguns exemplos de bolos que dá para fazer no formato do bolo redondo. Acho que dá pra gente fazer bolo em formato de bola. Vou colocar alguns que eu já fiz, inclusive, de bola. Um baiacu que eu já fiz. Dá pra gente fazer uma bomba com esse bolo esférico, dá pra gente fazer uma bomba, colocar o pavio em cima, colocar um happy birthday, parabéns na frente, fica bem legal também. Aí eu vou deixar algumas ideias para aguçar a criatividade de vocês, tá? Me cobrem, na última aula vai ter esse módulo só de ideias pra gente fazer com bolo esférico. Tá, agora eu vou fazer a língua, pra gente já deixar tudo pronto aqui pro bolo. Ó, como eu já tenho pasta vermelha também, não vou precisar misturar. Quem não tiver, é só misturar a pasta branca com o corante vermelho e tá tudo certo. Ó, essa língua aqui que a gente vai fazer agora. Como ela vai ficar colada no nosso bolo, também não posso fazer uma língua muito pesada, porque é perigoso. A hora que a gente estiver fazendo ali, se ficar muito pesada, ela tem o perigo de cair. Aí, pra gente não precisar espetar ela no bolo, aí eu vou fazer ela um pouco mais leve para dar esse movimento que a língua tá para fora, tá?
CMC na massa. Essa daqui também eu não vou pesar nem colocar colher não, eu só vou afundando ela no potinho de CMC, ó. Ver aqui mais ou menos o tanto que dá. Eu peguei uma pasta sem CMC, afundei ela no potinho e aqui eu vou misturando. Esse tanto que já é o suficiente, tá? Para nossa pasta ficar bem durinha. Pode ser que demore mais, pode ser que demore menos, vai depender da umidade da sua região. Então, se demorar um pouquinho mais, faz aquele esqueminha que eu falei, coloca no forno ali em 40 graus que vai ser top. Então, essa linguinha aqui a gente vai fazer no formato, depois eu vou cortar ela com bisturi, com estilete aqui atrás, para ela dar essa impressão que está saindo de dentro da boca, tá? Ó, a gente viu aqui que tá mais achatadinho um pouco. Você viu como é que é importante, galera, tá com a referência? Você já tem mais ou menos o tamanho exato que você vai precisar. Ó, a língua ela tem aqui uma aberturinha no meio, a gente vai fazer com a esteca essa azulzinha aqui. Ó, começa aqui, termina aqui. Vai até meio pontudinho aqui. Esse marcador aqui, essa esteca aqui é bem bom para marcar esse tipo de coisa. Então é isso, pessoal. Nossa linguinha tá pronta. Depois a gente vai colar ela na pasta americana ali. Provavelmente eu vou colar ela com chocolate ao invés de colar ela com CMC, tá? Ela gruda bem mais rápido e fica bem mais firme. Então tá pronto. Nossas pecinhas estão todas prontas agora. Agora vamos partir para a cobertura do nosso bolo. Ele já está cristalizadinho ali na geladeira. Então a gente vai cobrir ele, tá bom? Pessoal, então agora chegou a hora da verdade. Acabamos de tirar o nosso bolo da geladeira. Vocês vão ver que legal esse processo aqui, ó. Do jeito que ele tava, ó, que eu mostrei pra vocês. Olha aqui, ó. Ele já sai redondinho, blindado, cara. É muito engraçado isso. Que daí, tipo, você não precisa blindar o teu bolo. Ele já sai blindadinho. Se liga. Tá redondinho. Agora é só a gente tirar essas arestas do meio aqui dele. Ó. Aquele esqueminha de colocar o plástico por dentro. Agora a gente vai tirar o plástico do nosso bolo. E tá pesadinho esse bolo aqui, hein? Depois eu vou até pesar ele aqui pra gente ver quanto que ele tá pesando. Ó que legal. Aqui ficou um pedacinho do isopor. Tirei já. Vou pesar ele pra ver quanto que tá dando, cara, porque tá bem pesadinho. Colocar isso aqui de tara. Tarei a balança. Ah não, mas daí vai ficar ruim. Vou colocar aqui mesmo. Tirei a tara. Vem aqui, vamos ver quanto tá pesando. Quanto que tá dando? Deixa eu ver. 2,6 kg, cara. A nossa bolinha aqui, ó. O nosso emoji. Então, um bolo desse aqui serve, mano, aproximadamente 25 pessoas, tá? Agora a gente vai tirar essa parte que faz um pouquinho de bagunça, tá, pessoal? A gente vai tirar essas rebarbas aqui do nosso ganache, mas também é bem fácil esse processo. Ó, o ganache já tá bem cristalizado. No meu caso aqui, pessoal, eu deixei ele de um dia para o outro, mas a partir de 1 horinha, 2 horinhas ali já tá top para você fazer isso aqui, tá? É que a gente terminou de gravar ontem tarde, daí eu deixei para terminar ele hoje. Ó, daí a gente vai dando um acabamento aqui já para deixando a bolinha certinho.
Essa é a única parte aqui que a gente vai... É a parte mais trabalhosa da nossa blindagem, na verdade. Tipo, é bem tranquilo. Ó, e a gente vai passando a costa da faquinha para deixar ele redondinho. Pode ver que ele ficou com essa marquinha aqui do isopor também, tá? Então daí a gente tem que tomar o cuidado para depois colocar um pouquinho de chocolate aqui. Ele tem, o isopor tem essa marquinha aqui. Tem que tomar cuidado de tampar ali também para não ficar com um galo na cabeça do emoji. Então eu estou tirando aqui as rebarbas. Pode ver que já virou uma esfera, ó. Redondinha, inteiro de bolo. Tá pesando 2,6 kg. Ó, e daí com o próprio ganache você já vem arrumando aqui. Coloquei um pouquinho mais de ganache ali para derreter, pra gente preencher essas imperfeições que ficou na emenda aqui, tá? Lembrando que esse ganache que a gente está usando nesse bolo esférico é o ganache fracionado. Porque a gente precisa de mais segurança justamente por conta da base dele ser menor do que a parte de cima. Tá, coloquei aqui. Ó, peguei um pouquinho de ganache, o mesmo ganache que eu cobri ele. Vou pegar aqui pra, ó, lembrando de já tampar esse buraquinho de cima. A própria faquinha mesmo, tá, pessoal? Não precisa... Ó. Tampadinho. E aqui a gente vai tampando, ó. Pode ver que tem as imperfeições da emenda. Aqui a gente vai tampando com ganache. Como o bolo está gelado, esse ganache vai cristalizar bem rápido. Essa é a blindagem do nosso bolinho esférico. Bem tranquilo. Depois, no final de todos os bolos, eu vou recortar ele para vocês verem como que ficou por dentro. Se quiser colocar direto ali na nossa base, porque já está pronta aqui também, pode colocar. É que eu estou fazendo assim porque é mais rápido. Ó, a parte de baixo, mesma coisa. Tampamos o buraquinho. Ó, pode ver que a parte que a gente já começou aqui já está bem sequinha, porque esse bolo aqui já está gelado. O ideal é a gente deixar esse bolo aqui também um pouquinho fora da geladeira antes de cobrir ele com a pasta americana, tá? Por quê? Porque como ele acabou de sair da geladeira, se a gente já cobrir direto com a pasta americana, ele vai começar a suar. Então deixa um pouquinho fora da geladeira. Quanto tempo, Fabiano? 1 horinha. 1 horinha fora da geladeira ali é o suficiente. Então, vamos colocar na nossa base aqui. Eu vou fazer um furinho central aqui nele, para ele encaixar. Ali, medir o centro. Aí pega um caninho, alguma coisa. Esse aqui é um furadorzinho de coco que eu tenho, mas pode ser qualquer coisinha, só para dar esse primeiro furo nele aqui, para ele não quebrar. Não quebrar a nossa blindagem. Como tá muito duro. Ó, fiz um furinho. Aqui eu fiz um furinho um pouco maior por conta do parafuso que tá ali, tá, galera? Ó. Show? Aí aqui a gente termina de dar os acabamentos nele.
tá? A gente vai alisando ele, deixando ele bem lisinho para receber a pasta americana. Que ele vai descansar um pouquinho aqui fora. Daqui a pouco eu volto com vocês para a gente cobrir esse bolo com a pasta americana, tá bom?